tema desse vídeo de hoje é sobre o que tá aí na capa. Que tá mais ou menos assim na capa aí. Que os irmãos extraterrestres, eles estão e ao mesmo tempo não estão aqui. E aí, meus amados irmãos, hoje simplesmente eu não estou gravando, simplesmente naquela sala onde eu gravo os vídeos. Hoje eu estou meio que no ar livre. E como eu não sou meio de enrolação, eu não gosto de enrolar, a gente vai direto ao assunto. O tema desse vídeo de hoje é sobre o que tá aí na capa. Que tá mais ou menos assim na capa aí. Que os irmãos extraterrestres, eles estão e ao mesmo tempo não estão aqui. Ou seja, eles, né? A gente vai iniciar esse vídeo aqui. Mas para que você entenda esse pequeno enigma que simplesmente eu coloquei aí na capa, a gente tem que, né? A gente tem que falar sobre um assunto que se refere a esse assunto dos irmãos, entende? Ou seja, para você entender o que eu vou dizer sobre os irmãos, você primeiramente tem que simplesmente saber o que eu vou dizer agora nesse vídeo. Ou seja, vamos iniciar aqui. Lá na frente a gente encerra com o assunto dos irmãos. Eu vou iniciar aqui um assunto para que você entenda o que eu realmente quero passar para vocês. Ou seja, os tempos de hoje são decisivos. Eu sei que eu já falei isso em muitos vídeos por aí e muitos áudios por aí para vocês, mas simplesmente vocês acho que ficam com um pouco de dúvida. Por que são tempos decisivos? Que tempos decisivos são esses? Os tempos de hoje que a gente está vivendo é os tempos que simplesmente Jesus, há 2000 anos atrás, anunciou. O tempo da colheita, da separação do joio e do trigo. E simplesmente você pode ver que por aí afora, simplesmente tudo que Jesus disse está se concretizando, entende? Falsos profetas já se apresentam, entende? Falsos profetas, líderes religiosos, líderes políticos, entende? Já se apresentam, são lobos em peles de cordeiro, entende? Ou seja, líderes que cobram dinheiro para pregar a palavra, ou seja, que vai totalmente contra o conhecimento que Jesus trouxe, entende? A Bíblia, ela foi manipulada, entende? A tal ponto de simplesmente distorcerem o real conhecimento que Jesus veio passar aqui. Distorceram a Bíblia a tal ponto para que as pessoas achem, entende? Que Jesus, ele veio com a missão de simplesmente o quê? Morrer por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Esse é o pensamento da maioria das pessoas hoje em dia. Ou seja, distorceram o real conhecimento que Jesus trouxe. Jesus não veio para morrer pelos teus pecados. O que você planta, você colhe, entende? Jesus veio com a missão de trazer o conhecimento para que nós possamos pôr em prática esses conhecimentos que ele trouxe, para que nós possamos nos aproximar de Deus, do Pai. Que, em outras palavras, para que você entenda, não é um velhinho sentado em um trono. Isso é uma visão religiosa, entende?
Ou seja, estamos vivendo os tempos do Apocalipse. Lobos em peles de cordeiro que vão totalmente contra simplesmente, né, o conhecimento que Jesus trouxe, entende? Porque eu tenho certeza, a Bíblia foi manipulada. A Bíblia foi manipulada, entende? Muitos irmãos sabem disso, mas há conhecimentos lá na Bíblia profundos, entende? Que simplesmente vão contra o que esses lobos em peles de cordeiro pregam. Por exemplo, há uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: de graça recebeis e de graça dais. Ou seja, o conhecimento distorcido que eles passam entre os irmãos, de uma certa forma eles cobram por esse conhecimento. Ou seja, eles estão indo contra totalmente, simplesmente, o conhecimento que Jesus trouxe e muitos dos apóstolos de Jesus trouxeram, entende? Mas eu sei que está um pouco confuso para que você entenda o que eu vim falar aqui, mas eu tenho que falar para que você entenda, entende? Você vai entender tudo quando a gente estiver no final desse vídeo, encerrando, entende? Outra coisa é simplesmente sobre a mídia que manipula vocês, entende? Nos tempos de hoje, a mídia simplesmente está manipulando na cara lisa vocês. Elas colocam muitas notícias simplesmente de, destruição, de morte, de caos. Elas também estão colocando na cara lisa em certas novelas conhecimentos, por exemplo, de como você fazer um pacto com o demônio, entende? Em uma certa novela aí, de um certo canal, eu acho que é uma novela das 9, não sei, simplesmente tem isso na cara lisa, ensinando praticamente as pessoas, os espectadores, simplesmente como é feito um pacto com demônios. Que demônio nada mais é do que aqueles irmãos que morreram, que morreram na ignorância e na raiva e no ódio, e do lado de lá simplesmente se aprofundaram no seu ódio, na sua raiva, entende? Aí como é que funciona simplesmente essa manipulação doentia da mídia com vocês? É o seguinte: bem-vindos à manipulação da mídia e mensagens subliminares, onde inventamos besteiras para distrair as pessoas. De onde acha que surgiram os Minions? Olha o que acontece com a velocidade baixa. Mate seus pais. Existe uma lei universal de Deus que Deus criou para o equilíbrio existencial de tudo e de todos, que simplesmente o que você pensa, sente e vibra, você manifesta na sua realidade, entende? Pois nos tempos de hoje, simplesmente há duas opções para você: há de simplesmente a visão e pensamentos destrutivos, pensamentos, desequilibrados, e simplesmente a outra visão, a outra escolha que você tem que fazer, que é a escolha de simplesmente você equilibrar seus pensamentos, você se curar de seus pensamentos, doentios, e simplesmente reparar para o mundo, não o mundo exterior. Eu não estou falando desse mundo que a mídia apresenta a vocês, eu estou falando da natureza, disso aqui, ó, entende? Eu estou falando disso, entende? Desse mundo maravilhoso. Ou seja, para você ver o paraíso, você primeiramente tem que simplesmente construir esse paraíso dentro de você, entende? Ou seja, pensamento é poder, entende? Você pensou, sentiu, você manifesta na realidade, entende? Essa é uma lei existencial. Você pensou, sentiu
você manifesta em sua realidade. E a mídia simplesmente está colocando tantas notícias destrutivas, entende? Destrutivas, para que você preste atenção nessas notícias e fique pensando nessas notícias, entende? Para que você tenha o pensamento também as religiões, irmãos fanáticos religiosos estão colocando, né, visão de destruição na mente de vocês, para que vocês manifestem isso em vossas vidas, entende? Para que vocês pensem o seguinte, fiquem pensando o seguinte: o mundo, estamos vivendo o apocalipse, o mundo está acabando, o mundo está piorando, entende? Ou seja, você pensando isso, você vai manifestar isso, entende? Ou seja, aqueles que pensam que têm esses pensamentos, simplesmente esses já estão manifestando os seus mundos, ou seja, eles colherão o que eles estão pensando, não nesse planeta aqui, porque esse planeta aqui, tudo que está acontecendo, essas catástrofes, destruição, é preciso que aconteça para que esse planeta aqui se limpe e se transforme. Quer dizer, ele já está se transformando, mas para que ele se transforme em um planeta de luz e de amor, entende? Os fanáticos religiosos pregam que o planeta vai ser destruído, entende? Ou seja, como o planeta vai ser destruído, se na Bíblia fala que Jesus disse que os mansos e os puros de coração herdarão a nova terra, entende? Entende o que eu quero dizer? Ou seja, simplesmente você tem o poder de manifestar simplesmente o mundo em que você quer viver, entende? Você tem a oportunidade de fazer sua reforma íntima, que é deixar as paixões do corpo, como inveja, vingança, ódio, de lado e se tornar um dos herdeiros da nova terra, ou simplesmente se deixar levar pela mídia que te manipula, pelos fanáticos religiosos que te manipulam, entende? Ou seja, né? Se deixar levar por esses e simplesmente ser removido desse planeta junto com esses irmãos desencarnados que também têm uma oportunidade, eles têm uma oportunidade incrível também de simplesmente, né, voltarem para a luz e simplesmente se tornarem, né, trabalhadores da luz e queimarem todos os seus karmas. E simplesmente, né, eles não precisam encarnar para queimar todos os seus karmas. Eles podem simplesmente ir do lado espiritual aí simplesmente trabalhar, entende? Trabalhar para a luz, trabalhar ao lado dos irmãos de luz e simplesmente queimar seus karmas. Ou seja, eles têm uma oportunidade incrível também. Não é só os vivos, entende, que tem essa oportunidade, os mortos também têm, entende? Eu sei que ficou um pouco confuso você, irmão aí que tá, né, com o celular ouvindo essa mensagem, entende? Eu falei simplesmente dos irmãos, né, que estão desencarnados, porque você não está só, você que vê esse vídeo, entende? Você não está só, ao seu redor, mesmo que você não veja nem ouça, existe praticamente uns, não sei nem quantos, talvez até 10 ou 20 irmãos desencarnados, entende? Tô falando para você e para eles. Ou seja, você tem uma oportunidade incrível, entende? Nos tempos de agora, mas se você se deixar ser conduzido pela mídia, ser conduzido pelas religiões, onde fanáticos religiosos falam besteiras, entende? Ou seja, são praticamente cegos, guiando cegos para o abismo. Se você se deixar
se levar por política, por time de futebol, entende? O tempo vai passar. E os irmãos trevosos, os irmãos, né, que simplesmente não querem saber da luz e do amor, simplesmente, né, riem mesmo, riem de felicidade, quer dizer, não sei se talvez sintam felicidade, riem porque simplesmente eles sabem que simplesmente eles serão removidos desse planeta, entende? Por escolhas deles, porque eles podem simplesmente voltar para a luz e trabalhar, se arrependerem e começarem a trabalhar e quitarem seus karmas, entende? Mas eles não querem, ou seja, eles serão removidos e com eles removerão vocês, entende? Porque essa é uma das estratégias deles, interferir em sua vida o máximo possível para que você simplesmente não saiba da verdade, entende? Ou seja, a separação tá rolando por aí. Se você não tiver a frequência para permanecer aqui, a frequência de amor, de respeito, de união, de fraternidade, entende? Os mansos e os puros de coração herdarão a nova terra, você não permanecerá aqui, entende? Ou seja, se você não tiver a frequência, se você morrer nos tempos de agora, um benfeitor chegará diante de ti e te dirá: olha, irmão, você não tem a frequência para permanecer aqui na nova terra, entende? Você será enviado dependendo de suas ações, se você foi uma pessoa que fez muita maldade aqui, ou se foi uma pessoa ignorante que não quis saber de fazer sua reforma íntima, entende? Dependendo disso, ele te dirá: olha, você simplesmente, né, não tem a frequência para permanecer aqui e você será enviado para um planeta prisão, né, onde você vai ficar rastejando lá, vai ser devorado por dragões. É só para que você entenda um pouco dos planetas que muitos irão, entende? Ou você irá para um planeta de provas e expiações, porque esse planeta aqui simplesmente se trata de um planeta escola, entende? Um planeta escola. Ou seja, se você for reprovado, se você não tiver a frequência necessária para permanecer aqui, entende? A frequência de amor, fraternidade, respeito, união necessária para permanecer aqui, você não permanecerá. Ou seja, você será reprovado, entende? Ou seja, você será enviado para outros planetas e escolas, que em outras palavras são planetas de provas e expiações, entende? E vamos dizer assim, esse momento é tão importante que milhares e milhares e milhares de irmãos de planetas distantes, de galáxias distantes, quem sabe até de universos distantes, de dimensões distantes, estão se reunindo, entende? Estão se reunindo por amor, com amor, para ajudar os irmãos e irmãs que, né? Os irmãos e irmãs nos tempos de hoje, entende? Para que esses irmãos se tornem herdeiros da nova terra. E alguns desses irmãos são os irmãos extraterrestres de outros planetas, entende? E eu sei que você aí que tá ouvindo esse, né, vendo esse vídeo, simplesmente já se deparou com coisas estranhas acontecendo, como aparições, por exemplo, de uma mulher que apareceu na Índia, como aparições de naves por aí e por acolá em vários países, entende? Até eu tenho quase certeza que você já presenciou uma dessas naves, entende? Ou seja, esses irmãos, eles estão aparecendo aos poucos, entende?
aparecendo aos poucos para que vocês tomem consciência da presença deles aqui, entende? Porque imagina aí, se eles descessem, entende? De uma vez por toda, por exemplo, aparecesse milhares e milhares de naves no céu, o que é que vocês simplesmente, né? O que é que vocês simplesmente pensariam disso? Achariam simplesmente o quê? É uma invasão alienígena. Eles vieram nos dominar, nos escravizar. Vocês pensariam isso. Por quê? Porque muitos de vocês são dominados pela mídia, entende? Ou seja, esses irmãos que estão aparecendo agora, suas naves estão aparecendo agora, na verdade eles sempre estiveram aqui, entende? Nos ajudando, entende? Se não fosse a ajuda desses irmãos, dos nossos irmãos de luz e de amor, esse planeta aqui já tinha simplesmente sido destruído, entende? Eles trabalham tanto no campo espiritual, tanto no campo físico, entende? Ou seja, em guerras, por exemplo, como a primeira e a segunda, entende? Eu não posso dizer o nome aqui. Simplesmente a destruição foi tanta que muitas substâncias, né, químicas, simplesmente, se não tivessem sido removidas pelos irmãos, teriam causado vários estragos. Não só as guerras, tantos acidentes trágicos em cidades por aí, com, né, substâncias químicas. Se esses irmãos não tivessem intervido, a gente já teria se fudido há muito tempo, entende? Não é só os irmãos, eu não falo só dos irmãos, não só tem os irmãos aqui, entende? Não é só os irmãos extraterrestres que eu quero que você saiba aqui. Também existem os irmãos intraterrenos, entende? Ou seja, você é conduzido tão fielmente pela mídia, tão cegamente pela mídia, que você vive em um mundo Matrix, entende? Em um mundo onde simplesmente você é governado pelo que a mídia quer que você saiba, entende? Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, né? Ou seja, você nem simplesmente quer saber o real significado dessa palavra, dessa frase, entende? De Jesus. Ou seja, você simplesmente é controlado pela mídia, entende? Não existe só essa manipulação aí, por exemplo, da mídia, entende? Essa manipulação de fanáticos religiosos que estão sendo conduzidos por irmãos, entende? Por irmãos ignorantes. Por exemplo, se você, né, outra regrinha aqui, outra lei do universo, se você se afiniza com tais irmãos espirituais, esses irmãos, eles, né, têm o poder de te conduzir, entende? Ou seja, semelhante atrai semelhante. Se você é uma pessoa boa, você atrai a presença de espíritos bons para você. Se você é uma pessoa ruim, com maus pensamentos, você atrai a presença desses irmãos. Ou seja, e esses irmãos utilizam esses irmãos, por exemplo, que são líderes religiosos em igreja, simplesmente para, né, para te conduzir como gado para o abate, entende? Para te conduzir para o abismo, entende? Ou seja, os tempos de hoje são decisivos e você tem uma oportunidade incrível mesmo, uma oportunidade incrível mesmo de simplesmente se salvar, entende? Jesus falou: muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Ou seja, os escolhidos são aqueles que escolhem ser escolhidos, entende? Que fazem o necessário para se salvarem. Jesus não vai te salvar. Isso é uma visão religiosa,
entende? Jesus não morreu pelos teus pecados. O que você planta, você colhe, entende? Essa é uma lei do universo, uma lei que Deus criou, entende? Para o equilíbrio, entende? Essa é uma visão religiosa, entende? E simplesmente esse mundo não vai ser destruído, entende? Esse mundo está se transformando, entende? Em um mundo simplesmente de luz e de amor. E apenas aqueles que simplesmente têm pensamentos, né? Pensamentos de, como eu posso dizer, construção, pensamentos de amor, de respeito, entende? Que é amoroso, que é respeituoso, que respeita o seu próximo, entende? Simplesmente permanecerão aqui. Os mansos e os puros de coração herdarão a nova terra, entende? Ou seja, esses que simplesmente estão fazendo sua reforma íntima são aqueles que simplesmente, né? Aqueles que simplesmente estão fazendo suas casas sobre a montanha, entende? E esses que simplesmente não estão fazendo sua reforma íntima são aqueles que fazem sua casa sobre a areia, entende? Lembra da parábolazinha de Jesus? Ele disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e simplesmente as põem em prática, eu os assemelharei a simplesmente ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e veio chuvas, ventos, e aquela casa não se moveu. Porém, aquele que simplesmente ouve minhas palavras, entende? E as ignoram, simplesmente assemelharei esses ao homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia, onde veio chuva e vento, e, né, grande foi a sua queda. Ou seja, nos tempos de hoje que são decisivos, simplesmente esses irmãos que estão fazendo sua reforma íntima, que estão se preparando porque vai acontecer aí muitas coisas assim, que eu tenho certeza que vocês vão pensar: nossa, o mundo está se destruindo, entende? Enquanto muitos de vocês que foram imprudentes, que ouvem o que eu estou falando aqui e simplesmente, né, não levam a sério, que nós, porque existem irmãos aqui no plano espiritual que estão me intuindo a falar o que eu estou falando aqui, entende? Ou seja, você que simplesmente ouve o que eu estou dizendo aqui e não leva a sério, então simplesmente você, né, se assemelha ao homem imprudente, entende? Porque muita coisa vai acontecer aí, entende? E o homem imprudente simplesmente ficará agoniado, correndo para um lado e para o outro. O mundo está se acabando, o que é que nós vamos fazer? E o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha simplesmente estará tranquilo, estará calmo, sereno, entende? Ou seja, porque ele fez sua reforma íntima, porque ele está se preparando para o que vai acontecer, porque o que está prestes a acontecer vai abalar muitos, entende? E isso não é pensamentos destrutivos ou coisa, tô pensando em destruição, não, entende? A terra está se limpando, e o que está acontecendo é necessário que aconteça para que a separação definitiva seja feita. Ou seja, você aí que está vendo esse vídeo tem uma oportunidade incrível, maravilhosa, entende? De se tornar um herdeiro da nova terra. Porém, se você não se salvar, então simplesmente, né, é culpa sua, entende? Jesus não vai te salvar, nenhum santo vai te salvar, nenhum deles vai fazer o que você tem que fazer, entende? Os irmãos extraterrestres estão vindo por aí, entende? E muito em breve simplesmente eles vão baixar, entende? Eles vão se apresentar ao povo, e muitos que simplesmente são ignorantes, que não estão prontos para o amor, simplesmente vão ver eles, né, com olhos de medo, de raiva, entende? Mas só que eles são irmãos evoluidíssimos de amor, e eles estão aqui para nos ajudar.
entende? Ou seja, tira a tua cabeça do planeta Terra, entende? Aumenta um pouco, se for preciso, se for possível, simplesmente a tua mentalidade, entende? Jesus falou: na casa do meu pai existem várias moradas, entende? Jesus não falou só sobre esse planeta, Jesus não falou sobre essa galáxia, Jesus não falou sobre esse universo, Jesus falou sobre o cosmo infinito, entende? Você acha que simplesmente apenas aqui simplesmente existe vida inteligente? Nossa, eu também achava isso quando eu era ignorante, entende? Há um tempo atrás aí, quando eu era ignorante, eu ainda sou ignorante, muito ignorante, entende? Eu ainda tenho muito que aprender, ou seja, mas também eu achava isso, mas eu aprendi, entende? Eu aprendi, e eu espero que você aprenda também, que você tire a sua cabeça daqui, do planeta Terra, e que você leve a sério as minhas palavras, que não são minhas palavras, entende? Ou seja, tira a cabeça daqui, do planeta Terra. Existe vida em muitos planetas por aí, entende? E do mesmo jeito que existe, né, vida aqui, com toda certeza vai existir vida em outros planetas, entende? Deus não criou planetas simplesmente, eu vou criar esse planeta apenas para que fique aqui de enfeite no universo, entende? Mas você pode perguntar, você pode estar se debatendo aí, você tem um conhecimento sobre, né, sobre o espaço, sobre a astrologia. Mas simplesmente foi enviado câmeras para Marte, e lá em Marte simplesmente não encontrou vida lá. Ou seja, você acha mesmo que não existe irmãos vivendo lá? Ou seja, existe irmãos vivendo lá, mas só que é em outra dimensão, entende? Em outra dimensão. Essa dimensão onde nós estamos aqui, onde nós pegamos uma pedra, onde a gente se alimenta dos alimentos aqui, é a dimensão física, entende? A dimensão de lá é a dimensão espiritual, entende? Ou seja, aonde você está nesse momento, existem milhares de espíritos ao teu redor aí, mas só que você não vê, porque você está em uma dimensão. Os espíritos estão em outra dimensão. Entende o que eu quero dizer aqui? Ou seja, tira a tua cabecinha da terra, entende? Os irmãos que estão se amostrando porque tá chegando o tempo, a hora em que eles vão se apresentar, entende? Tá chegando a hora, eu não vou dizer data porque eu não sei, entende? Eles quem sabe o momento, eu não sei, entende? Ou seja, tira a tua cabecinha, eles vão se apresentar porque eles querem nos ajudar, entende? Ou seja, mas você simplesmente tem que fazer o que você tem que fazer. É você que tem que se limpar, entende? Se limpar dessas doenças do corpo, como preconceito, como racismo, como inveja, como fuxicar dos outros, desejar mal aos outros, entende? Maldade, ódio, essas coisas, entende? Isso aí é tudo, né, doenças do corpo, e você tem que se livrar disso se você quiser se tornar um herdeiro da nova terra, entende? Tudo só depende de você, entende, irmão? Eu espero que tenha dado, que esteja dando para que você entenda o que eu vim falar aqui para vocês, entende? Ou seja, vocês, né, veem noticiários aí da mídia que simplesmente, né, não da mídia, porque a mídia ainda, né, tá se preparando para inventar uma história, entende? Para dominar vocês novamente, entende? Elas vão inventar uma história do tipo: extraterrestres existem, naves existem, eles estão se preparando para simplesmente se manifestarem entre a gente e simplesmente nos dominarem.
e a população simplesmente acreditar mais uma vez. É sério? É sério? Será mesmo? Extraterrestre? Ah, eles vão se manifestar. Ah, e vão nos dominar. Entende? Você entende o que eu quero dizer aqui? A mídia está preparando uma história. Entende? Ela está inventando uma história para que quando esses irmãos se apresentarem com a missão de nos ajudar a evoluir, simplesmente para que ela poste essa história, entende? E você caia nessa história e pense que os irmãos estão vindo para nos dominar, entende? Para que você haja com medo, com ignorância, com raiva, entende? E você negue a ajuda desses irmãos. Ou seja, né? E não fique simplesmente apenas ligado, os irmãos vão vir, então simplesmente eu vou deixar para fazer minha reforma íntima amanhã, quando eles vierem, né? Ou seja, não pense isso não, porque a qualquer momento você pode cair duro aí no chão, morto, entende? E você pode, né? E você desencarnar e ver um benfeitor e dizer a ti que você não tem a frequência para permanecer aqui, porque você tem muitas doenças no corpo, entende? Ou seja, nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais mesmo, entende? Não sabemos o futuro, entende? Ou seja, os irmãos podem vir hoje e podem vir daqui a muitos anos, entende? Ou seja, a decisão é deles, a hora que eles vão baixar aqui, entende? Do mesmo jeito, o flash solar pode acontecer hoje ou amanhã. Ou seja, porque o flash solar, vamos dizer assim para que você entenda, é a separação definitiva. É o evento da separação definitiva, entende? Ou seja, você tem uma oportunidade imensa, incrível, de, né, se preparar, né, se tornar um novo herdeiro, um herdeiro da nova terra. E eu não falo só com você, irmão do plano físico, eu falo também com você aí, irmão do plano espiritual. Você também tem uma oportunidade incrível, entende? Incrível. E tudo só depende de você, apenas de você. Jesus não vai te salvar, Deus não vai te salvar, entende? Ou seja, né, Jesus ou qualquer outro irmão intervisse, entende, na tua vida, entende? Intervisse em tua vida e te salvasse, vamos dizer assim, ele estaria, né, intervindo no teu livre-arbítrio, entende? Porque estamos aqui em um planeta escola, ou seja, a vida se trata de evolução, de nos tornarmos pessoas evoluídas, pessoas de amor, que respeitam umas às outras, entende? E se qualquer irmão, seja Jesus, seja quem for, simplesmente viesse e intervisse em tua vida, ele estaria intervindo no teu livre-arbítrio, ou seja, você não aprenderia o que você tem que aprender, entende? Porque absolutamente não importa o que você esteja passando, se você está passando por um momento de dor, entende? Em sua vida, não importa. Ou seja, isso te traz uma lição, entende? O que você planta, você colhe, entende? Talvez até você esteja pagando por algum karma, por alguma maldade sua que você fez, por exemplo, em uma vida anterior sua, entende? Mas eu espero que eu tenha sido um pouco claro aqui para vocês, entende? Eu sei que eu falei um pouco, né, um pouco rápido demais. Se não deu para vocês entenderem muito o que eu vim falar aqui, por favor, revejam o vídeo novamente para que você entenda o que eu vim falar aqui, entende?
e tenham em mente de que a missão de Jesus, entende? A missão de Jesus foi trazer o conhecimento para que nós possamos pôr em prática esse conhecimento e nos salvar, entende? Ele não veio com a missão de simplesmente morrer pelos nossos pecados, que é a visão, né, católica, e a outra visão evangélica simplesmente é que ele, né, é o nosso salvador, é o que vai nos salvar, entende? Ou seja, duas visões totalmente distorcidas por fanáticos religiosos, entende? Ou seja, o cristão é aquele que vive em Cristo, entende? Vive com Cristo, ou seja, vive com Cristo, que simplesmente, né, acredita em Cristo e simplesmente pratica, entende? Os ensinamentos de Cristo, entende? Que simplesmente, né, pratica a caridade, pratica o amor ao próximo, entende? Mas para você praticar o amor ao próximo, você primeiramente tem que começar consigo mesmo. Você primeiramente tem que se amar, tem que se respeitar. Porque como você poderá dar amor ao seu próximo se você não tem amor para dar? Entende? Ou seja, né? Pensem nisso um pouco. Do mesmo jeito, o evangélico ou o crente é aquele que simplesmente, né, crê que Jesus, né, na visão deles, que Jesus é o salvador deles, mas na realidade o verdadeiro crente é aquele que crê nos ensinamentos de Jesus e simplesmente não é um hipócrita, é aquele que simplesmente coloca em prática esses ensinamentos de Jesus, entende? Eu sei que eu disse que a Bíblia foi manipulada, entende? Em certas partes ela foi manipulada, entende? Mas existe muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo, conhecimentos profundos, que simplesmente se você ler ela e simplesmente, né, se aprofundar, querer se aprofundar em uma pequena passagem, entende? Como a passagem, por exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, entende? Se você querer se aprofundar, entende? Nesses ensinamentos, vocês, né, se aprofundarão em livros e mais livros de conhecimento, entende? Do mesmo jeito, vou dar um exemplo aqui para que você entenda. A passagem, por exemplo, na Bíblia fala o seguinte: conhecereis uma árvore boa pelos seus bons frutos. Você se aprofundando nesse pequeno conhecimentozinho aí, você meio que, né, você se aprofundando, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que é uma árvore boa? Uma árvore boa é em relação a muitas coisas, mas vamos nos referir aqui simplesmente a pregadores, seja padre ou pastor, o que seja, pregadores. Se o conhecimento do irmão ali que está pregando a palavra de Deus, vamos dizer assim, para você, te ajuda simplesmente, né, a evoluir, a se tornar uma pessoa melhor, então você está diante de uma árvore boa. Se o conhecimento que é passado ali, em outro exemplo, se o conhecimento que é passado ali não te leva a lugar nenhum, apenas tira do teu tempo, ou até mesmo, em casos piores, simplesmente, né, te dão uma visão distorcida, uma visão de separação, uma visão de não ética, uma visão imoral, então você está diante de uma árvore má, entende? Ou seja, isso é se aprofundar, entende? Se aprofundar nos conhecimentos de Jesus, porque praticamente ele falou mais em parábolas, e nessas pequenas parábolas
existe, né, uma biblioteca imensa de conhecimento se você se aprofundar, entende? Se você quiser se aprofundar verdadeiramente, entende? Outro conhecimento aqui para que você, né? Conhecimento. Nicodemos falou com Jesus. Jesus falou uns conhecimentos lá de Nicodemos. E Nicodemos falou a Jesus que simplesmente não entendia nada do que Jesus estava dizendo. E Jesus disse: então você terá que nascer de novo para entender. Ou seja, nascer de novo. Ou seja, Jesus estava falando sobre reencarnação. Entende? Reencarnação. Nascer de novo em outro corpo. Entende? Ou seja, e a Igreja Católica e a Evangélica são contra reencarnação. E Jesus falou de reencarnação. Entende? Ou seja, se aprofundam nos conhecimentos que Jesus trouxe, porque ele trouxe um conhecimento profundo, não superficial. Entende? Porque se ele trouxesse um conhecimento superficial, os líderes religiosos que manipularam muitos dos seus conhecimentos teriam, né, praticamente manipulado todo o seu conhecimento. Entende? Ou seja, eu espero que tenha dado para vocês entender o que eu vim passar aqui. Eu amo vocês. E eu espero que vocês sintam esse amor. Eu falo tanto com os irmãos vivos, tanto com os irmãos do plano espiritual. Entende? Vocês têm uma oportunidade incrível, imensa. Mas se deixarem ser conduzidos pela mídia, então simplesmente vocês perderão essa oportunidade. Ou então